Você conhece as principais classificações dos contratos? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. Neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma comunicação. E na Pílula Jurídica de hoje nós vamos conversar sobre as principais classificações dos contratos, dando seguimento na nossa série que vai tratar da teoria geral dos contratos. Conhecer a classificação dos contratos é muito importante, porque as classificações dão noções sobre as características de cada contrato. Por isso, vamos agora conversar sobre as principais classificações. A primeira classificação que vamos apresentar é aquela que classifica os contratos quanto aos direitos e deveres das partes envolvidas. E, nesse caso, os contratos podem ser assim classificados: contrato unilateral, contrato bilateral e contrato plurilateral. O contrato unilateral é aquele em que apenas um dos contratantes ele assume obrigações em relação à outra parte do contrato. Um exemplo disso é o contrato de doação pura. O contrato bilateral é aquele em que as partes assumem reciprocamente direitos e deveres. Esse contrato também é chamado de contrato sinalagmático, porque ele é a essência do contrato, em que um e outro devem obrigações e também tem direitos a receber do outro. O exemplo disso é o contrato de compra e venda. A maioria dos contratos são contratos bilaterais ou contratos sinalagmáticos. E temos ainda o contrato plurilateral, em que há uma série de pessoas envolvidas com obrigações e deveres. Um exemplo disso é o contrato de seguro em grupo ou ainda o contrato de consórcio. Vamos conhecer outra classificação. Quanto ao sacrifício patrimonial das partes, os contratos podem ser contratos onerosos ou contratos gratuitos ou benéficos. Os contratos onerosos são aqueles em que as partes elas têm um benefício patrimonial, embora também tenham que arcar com algum ônus patrimonial. Um exemplo disso é o contrato de compra e venda. E o contrato gratuito é aquele em que apenas uma das partes é beneficiada, é favorecida sob o aspecto patrimonial. Um exemplo disso é a doação pura. Podemos dizer, então, que normalmente os contratos onerosos são bilaterais e os contratos gratuitos, eles normalmente são unilaterais. Vamos a outra classificação. Quanto ao momento de aperfeiçoamento do contrato, os contratos, então, podem ser classificados em contrato consensual, contrato real. O contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa apenas com a manifestação de vontade das partes. Por exemplo, a maioria dos contratos, compra e venda, locação, são contratos consensuais. Já os contratos reais é aquele que só se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Um exemplo disso é o comodato, o mútuo, o contrato de depósito. Uma observação importante é que nós não podemos confundir a validade do contrato, o aperfeiçoamento do contrato, que é exatamente ou através da manifestação de vontade ou da entrega da coisa, com a eficácia do contrato, que é o cumprimento do contrato. Por isso, muita atenção. Lá, quando a gente fala de cumprimento do contrato, aí sim você vai ter na compra e venda a entrega da coisa. Mas o contrato, ele se aperfeiçoa, ele passa a ter validade apenas com a manifestação de vontade. Já no contrato de depósito, o contrato só se aperfeiçoa quando o depositante ele entrega ao depositário o bem que está ali para ser confiado em depósito. Vamos agora a outra classificação. Quanto aos riscos que envolvem a prestação, os contratos podem ser o contrato comutativo ou o contrato aleatório. O contrato aleatório ainda se subdivide em duas categorias:
o contrato aleatório emptio spei e o contrato aleatório emptio rei speratei. No contrato comutativo, as partes já sabem quais são os direitos e deveres, quais são as obrigações que deverão cumprir. Por exemplo, o contrato de compra e venda, locação, a maioria dos contratos são comutativos. Nos contratos aleatórios, uma das partes não sabe qual vai ser a obrigação a ser cumprida, não sabe se ela vai ser cumprida. Por exemplo, o contrato de jogo, de aposta. E quando a gente fala no contrato emptio spei, nós estamos falando de um contrato em que a parte ela assume um negócio jurídico totalmente incerto com outra parte. Um exemplo disso é o contrato de alguém que chega para um agricultor e diz para ele: você vai plantar milho aqui. E o milho que você colher, você colhendo ou não colhendo, eu vou lhe pagar X. Se você colher, toda a safra é minha. Se você não colher, mesmo assim eu vou lhe pagar. É um contrato em que não há nenhuma previsão de resultado. Só tem ali a pessoa, ela contrata ali praticamente numa aposta, né? Vou lhe pagar para você fazer aí uma plantação de milho. Se tiver safra, se não tiver, se o milho se perder, eu vou lhe pagar determinado valor. Quando nós temos no contrato emptio spei speratei, aí já é um pouco diferente, porque as partes estipulam um quantitativo mínimo de entrega. Então, ele não é tão incerto. Por exemplo, na mesma situação, você chegar para o agricultor e falar: vou lhe pagar X reais para você plantar milho e eu vou pagar esse valor se você colher pelo menos 1.000 sacas. Então, existe um mínimo de quantitativo. Então, ele não é tão incerto quanto o emptio rei. Mas, mesmo assim, se ele colher 2.000 sacas, ele só vai pagar as 1.000 sacas. Vamos agora conhecer outra modalidade, outra classificação de contrato. Quanto à previsão legal, os contratos podem ser contratos típicos ou contratos atípicos. Contratos típicos são aqueles que possuem um regramento legal mínimo. A lei disciplina alguma forma, algumas cláusulas, alguns requisitos desses contratos. O exemplo disso, contratos de compra e venda, de locação, são contratos que possuem legislação. Contrato de empreitada também você tem lá no nosso Código Civil. Já o contrato atípico é aquele que não possui nenhuma previsão legal, nem minimamente estabelecida em lei. O exemplo disso são os contratos de estacionamento. Agora é importante a gente ter atenção e diferenciar esses contratos. O contrato típico do atípico, típico tem previsão legal, do atípico que não tem nenhuma previsão legal. Dos contratos nominados e dos inominados. Contratos nominados são aqueles que a lei estabelece, inclusive, a denominação do contrato. E os contratos inominados são aqueles que não têm estabelecida sua denominação. Você pode ter, portanto, um contrato inominado que ele seja o contrato típico, ele tenha cláusulas previstas, ele tenha regras previstas na legislação, apenas a denominação que a parte dá ao contrato é uma denominação diferente, porque ele não se adequa perfeitamente àquela denominação prevista na lei, mas ele se vale de preceitos legais que estão na lei. Então, muita atenção a essa diferenciação. Vamos a outra classificação dos contratos. Quanto à negociação do conteúdo pelas partes, os contratos podem ser contrato de adesão ou contrato paritário ou negociado. O contrato de adesão é aquele em que uma parte, denominada estipulante, ele impõe as cláusulas do contrato. Aquele que vai contratar, que vai anuir ao contrato, só cabe a ele aceitar ou não aceitar aquelas cláusulas. Já o contrato paritário é aquele em que as partes negociam e elas mesmas redigem o conteúdo do contrato. Uma coisa importante a observar é que o contrato de adesão não necessariamente será um contrato de consumo. Tem-se por contrato de consumo aquele que está regido pelo Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, uma das partes se qualifica como consumidora na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós podemos observar que o contrato de adesão
não necessariamente será um contrato de consumo. E que, por outro lado, você pode ter um contrato de consumo que é paritário, porque o que define o contrato ser um contrato de consumo é a qualidade das partes contratantes. Um dos contratantes deve ser qualificado como consumidor na forma do Código de Defesa do Consumidor. Vamos então à outra classificação dos contratos. Quanto à presença de formalidades ou solenidades, os contratos então podem ser um contrato formal, contrato informal, contrato solene e contrato não solene. O primeiro ponto é que a formalidade é gênero, do qual a solenidade é espécie. Falamos de formalidade quando nós dizemos sobre, por exemplo, o contrato ser escrito, o contrato ter determinados regramentos. Já a solenidade exige uma formalidade mais importante, por exemplo, um ato público, um ato que deve ser registrado no cartório. Aí nós estamos diante de uma solenidade. Então, o contrato formal é aquele que exige determinada formalidade. Por exemplo, o contrato escrito. O exemplo disso é o contrato de fiança, que sempre deve ser escrito. Já o contrato informal é aquele que não exige nenhuma formalidade. Por exemplo, o contrato de empreitada. Quando falamos de solenidade, o contrato solene é aquele que exige a observância de um ato público, por exemplo, o registro em cartório, na escritura de compra e venda de imóveis acima de determinado valor. E o contrato não solene é aquele que dispensa qualquer formalidade de registro público. Vamos agora conhecer outra classificação. Quanto à independência contratual, os contratos se classificam em contrato principal ou independente e contrato acessório. O contrato principal ou independente é aquele que existe por si só. Ele não tem nenhuma relação de dependência com outro contrato. O exemplo disso é o contrato de locação. Já o contrato acessório é aquele que está ligado, está vinculado a um contrato principal e, portanto, ele, para a sua existência e validade, ele depende da existência e da validade do contrato principal. Um exemplo disso é o contrato de fiança. É importante lembrar o princípio da gravitação dos contratos. Esse princípio da gravitação diz que o contrato acessório ele tem a mesma sorte do principal, ou seja, se o principal for declarado nulo, o contrato acessório também ele perece em razão da nulidade do principal. Já o contrato acessório, por sua nulidade por si só, não vai afetar o contrato principal. Vamos conhecer outra classificação dos contratos. Quanto ao momento do cumprimento do contrato, ele pode ser um contrato instantâneo ou de execução imediata, um contrato de execução diferida ou um contrato de execução continuada ou de trato sucessivo. O contrato instantâneo de execução imediata é aquele em que ele se resolve, ele é cumprido imediatamente. Por exemplo, o contrato de compra e venda em que você paga uma coisa e a recebe imediatamente. Esse é o contrato de execução imediata. O contrato de execução diferida é aquele que vai se exaurir de uma única vez, mas no momento futuro. Por exemplo, se eu contrato a compra de um bem para recebê-lo daqui a 30 dias. Essa entrega em 30 dias faz com que esse contrato seja de execução diferida. Já o contrato de trato sucessivo é aquele que ele vai acontecer em várias etapas, em vários períodos. Por exemplo, uma compra e venda a prazo. Eu contrato a compra e venda de um bem e vou pagá-lo em 30 parcelas. Cada parcela dessa de pagamento configura o contrato de trato sucessivo. Vamos, então, à outra classificação. Quanto à pessoalidade, o contrato ele pode ser um contrato pessoal, personalíssimo, também chamado de intuito personae, ou então o contrato pode ser impessoal. No contrato pessoal ou intuito personae, existe uma vinculação para a realização desse contrato a determinada pessoa. Por exemplo, o contrato de apresentação de um músico. A apresentação, o contrato interessa apenas em razão da apresentação daquele músico específico.
Portanto, é um contrato intuito personae. Já o contrato que não exige, que não há essa vinculação, o contrato impessoal, é quando eu contrato, por exemplo, uma compra e venda. Pouco importa a pessoa que vai me entregar aquela coisa que eu desejo comprar. Eu apenas quero comprar determinado bem, determinado produto ou contratar um serviço. Pouco importa quem vai me entregar ou quem vai realizar. Esse é um contrato impessoal. Vamos conhecer outra classificação. Quanto à definitividade do negócio, o contrato ele pode ser contrato preliminar ou pré-contrato ou contrato definitivo. O contrato preliminar, também chamado de pré-contrato, é aquele em que as partes pactuam o compromisso de firmar um contrato futuro. Por exemplo, o contrato de promessa de compra e venda de um bem. Já o contrato definitivo é aquele contrato que, por si só, ele vai tratar de um negócio jurídico específico, que, assim que ele for cumprido, o contrato ele vai encerrar a sua finalidade. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu terei um imenso prazer em responder. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série de pílulas sobre a teoria geral dos contratos. Se você tem alguma sugestão também de tema, deixe aqui nos comentários que nós prepararemos futuramente uma pílula jurídica sobre o assunto que você sugeriu. Gostaria muito de agradecer a sua atenção, pedir para você compartilhar, leve esse conhecimento para mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção, por nos acompanhar e até a próxima.